Olá, meu irmão. Desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, que a graça do Espírito Santo de Deus esteja abundante sobre todos os seus planos, te direcionando, te demonstrando o caminho correto a seguir e protegendo, guardando você e a sua família com os muros de fogo que só o Senhor pode colocar ao redor do nosso lar. Amém? Eu sou o William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós estamos aprendendo sobre o livro ou o estilo de vida, né? Vamos dizer assim, de ser um homem ao máximo. O que é ser um homem ao máximo? Estamos aí no nosso 5º episódio e hoje nós vamos tratar o tema hombridade e liderança. E já vamos começar lendo a palavra de Deus, porque vai nos nortear um versículo simples, mas que nos traz aí uma visão grandiosa de onde e como nós devemos nos comportar como homens, né? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 8, está o seguinte: o homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Vamos repetir? O homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. O que a palavra de Deus nos traz isso, meus irmãos? O que ele nos traz como entendimento dessa palavra? Que hoje os homens, e principalmente na geração que nós vivemos, nós estamos, vamos dizer assim, sendo impulsionados por uma criação que estimula você não tomar decisões. O que é o homem de coração duplo? É o homem que não assume a sua postura. Não é o homem que não sabe o que fazer, não. Isso não tem problema, porque muitas vezes a palavra de Deus, inclusive, ela nos orienta isso, que você não sabe o que fazer, ajoelha e ora. Vai para a presença de Deus e pede direção a Ele. Mas você tem que ter princípios inegociáveis na sua vida. São padrões e caráter que te assemelham a Cristo que você não pode negociá-los. É esse coração duplo. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Hoje isso eu acho que pode, isso eu acho que não pode. Está errado. A palavra de Deus é uma só. A direção de Deus para as nossas vidas é uma só. E aí a gente começa a trazer isso já para o tema de liderança. Como você quer ser um líder, um homem com uma hombridade ímpar, um homem de uma postura e um caráter semelhante ao de Cristo, se você não exerce a liderança com os valores implícitos dentro da sua vida e dentro do seu caráter? Você se deixa levar por ventos, ou seja, por opiniões alheias, que pode ser até a maioria, mas que não falam de acordo com aquilo que você pensa. Não está ligando ao seu caráter, não está ligando àquilo que a palavra de Deus orientou para a sua vida. E você muda, você é um homem de coração duplo. Ou seja, a todo momento você vai com todo mundo. Não é aquela pessoa que se posiciona. Todo mundo que chega à vida desse homem, ele vai conseguir ser ali, eu vou com todo mundo. Ou seja, está sempre em cima do muro. Não é A, não é B. Está sempre em cima do muro. Está errado. Você tem que se posicionar. Jesus sempre se posicionou. Jesus, quando chegou no templo, ficou irritado e viu que aquilo virou um comércio e não uma área de adoração. E ele se irritou, ficou realmente irritado e jogou tudo para o alto, brigou, quebrou banca. Poxa, não era um homem calmo, gentil? Sim, mas não era um homem bobo. Inclusive hoje as imagens que se falam de Jesus é um homem inclusive afeminado, que colocam nas imagens aí algumas fotos que pintam. Jesus nunca foi um homem frouxo. Jesus sempre foi um homem de postura. Jesus nunca teve medo da morte. Jesus sempre enfrentou todos aqueles que vieram, inclusive, para poder julgá-lo e lançar pedras. E ele sempre se posicionou. Lembra da prostituta que ele convidou ela e falou: atire a primeira pedra quem nunca teve pecado. Ele estava arriscando ali que as pessoas atirassem pedra nele, junto com ela. E falaram para fazer isso. Ele está defendendo ela. E ele nunca se omitiu, porque isso estava ligado aos seus valores, ao seu caráter. Nós devemos sempre manter o nosso caráter, o nosso valor, independente se isso vai nos colocar contra a maioria, mesmo que nós sejamos a minoria. Um homem, ao máximo, é um homem que ele tem o equilíbrio, o afeto e a firmeza. Um homem ao máximo não é um homem bruto, não é um homem rude, não é um ogro, não é um Shrek, vamos dizer assim, né? Que a gente simboliza bem isso, um homem bruto, estabanado, grosseiro. Não, de forma nenhuma. Um homem ao máximo, um homem com a sua hombridade
que tem a sua hombridade, o seu caráter, ele não é um ditador, ele é um líder. Ele consegue entender, através do seu equilíbrio, que precisa de ouvir. Esse homem precisa de ouvir. Não é colocar o seu desejo à ponta da língua, e sim o equilíbrio de entender o que está acontecendo. Isso é o amor. É um homem afetuoso, é um homem que demonstra carinho. É um homem que elogia. É um homem que presenteia, é um homem que agradece. Mas sem deixar de ser firme. Sem deixar de manter a sua postura, sem deixar de manter o seu olhar quando reprova determinada situação, sem deixar de se posicionar quando é necessário. Vamos trazer isso para dentro das nossas casas, vamos trazer isso para dentro do nosso ambiente familiar, um pai, um filho, uma esposa. Vamos trazer esse cenário. Quantas vezes um filho vem perguntar para o pai: pai, eu devo fazer isso, posso fazer aquilo, vou fazer... E ele fala: pergunta para sua mãe, se sua mãe deixar, pode. Está certo ou está errado? Está errado. Porque um pai que não se posiciona dentro do seu ambiente, com as suas opiniões e com a sua visão, ele vai sempre terceirizar para a mãe ou para outra pessoa a criação e a responsabilidade daquele filho. Inclusive, se acontecer alguma coisa errada, ele vai dizer: foi você que deixou. Esses tipos de homens fazem isso. Inclusive jogam a responsabilidade para outras pessoas, porque eles não assumiram a sua responsabilidade quando era para assumir. Isso não é ser ditador, dizer sim ou não. Dizer sim ou não é um dom. Você exercitar o sim ou não na sua vida é um dom, porque você é alguém com mais experiência do que outra pessoa em determinada área para dar uma opinião de sim ou não, pelas experiências que você passou de certo ou errado. É necessário a gente saber trabalhar muito bem isso, a afeição e a firmeza, para que você não pareça um ditador, mas que você demonstre ser um instrutor. Porque como instrutor, como líder, como formador, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua igreja, onde você está inserido, é muito bom quando você vê uma pessoa abrir a boca para falar coisas certas. Não é aquela pessoa que fala tudo toda hora, que dá a sua opinião independente de se perguntar ou se é o momento de se perguntar. Não. A sua opinião ela tem que ser dada e tem que ser como pérola. Você não pode jogar a sua pérola aos porcos, aquelas pessoas que não vão entender. E a pérola da sua opinião tem que ser baseada em cima justamente do equilíbrio. Você tem que ouvir todo o ambiente, entender aquele ambiente e aplicar suas decisões com coragem. Porque um homem sem coragem não toma decisões. Porque ele não assume suas responsabilidades. Decisões trazem responsabilidades. Decisões trazem reflexos. Vai ter um resultado da sua decisão, A ou B. E na sua vida você tem que decidir. Assim como nós já aprendemos em episódios anteriores, que você inclusive tem que decidir amar. Você não ama por sentimento, você decide amar. Coração é um músculo, coração não sente nada. O que faz é a sua mente. E tem que trabalhar muito bem para entender se é sentimento ou a escolha do amar, do amor. E essa coragem é necessária. Essa coragem, essa postura de equilibrar o seu lar, de equilibrar a sua empresa, de nortear, de entender que é necessário a inserção de um líder, de um homem naquele ambiente. Beleza, até aqui vocês chegaram, a partir daqui sou eu. Até aqui vocês decidiram, a partir daqui quem decide sou eu, levando em consideração o que eu aprendi com vocês até agora. Muitas vezes é necessária essa postura. Eliminar uma discussão, se posicionar, ser o juiz de uma situação. Coragem. Homens com equilíbrio, afeto, firmeza, coragem. Isso é ser um homem com hombridade. E esse é o termo hombridade. Hombridade não é ser bruto. Mais uma vez eu repito, não tem nada a ver com isso. E Jesus é o grande exemplo de um homem ao máximo que nós temos. Se a gente for procurar alguém na Bíblia, ninguém se aproxima de Cristo. Ninguém se aproxima de Cristo. O formato de liderança, de servir, sempre servindo. Jesus nunca foi líder impositivo, sempre foi um líder servidor, que é a maior característica de um líder, de qualquer livro hoje, de qualquer estudioso, sempre busca essas características, um líder servidor, um líder que está sempre se posicionando a ajudar, sem deixar de tomar decisões, organizando. Quando tem ali um ambiente conflituoso, e cheio de multidões ou de situações que podem gerar conflito, Jesus sempre se afastava.
Jesus escolhia os seus ambientes, os seus momentos para falar com o Pai e tomar as suas decisões. Jesus não parava e ficava ali no meio da bagunça. Ele precisava de ambientes para poder se recolher e tomar as suas decisões corretas. Os seus ambientes de oração, seus ambientes de descanso. Um homem precisa disso para que você consiga exercer sua liderança, a sua hombridade, não ter um coração duplo. Por mais que você tenha dúvidas, e vão haver momentos de dúvidas e muitos momentos de dúvidas de que decisão tomar, mas o que vai nortear será o seu caráter. É o caráter de Cristo implícito em você. É as decisões que Cristo tomaria que vão estar no seu espírito, e você, assim como Cristo, irá tomar aquela decisão. Doa a quem doer, porque o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele irá te ajudar, independente das dificuldades que estejam sendo apresentadas a você. Eu vou mentir porque isso vai ser menos doloroso. Eu vou mentir porque isso não vai cair sobre mim, vai cair pelo outro. Isso é caráter? Isso é um homem que cria e coordena seus filhos ou que quer ter uma família nessa base de caráter? Não é. Não é. Você sabia que muitas vezes muitos homens fazem seus filhos fugirem de casa? E eles são reflexos justamente desses homens fracos que não se posicionaram dentro da sua casa. Não é se empoderaram, é se posicionaram. Se posicionar é muito difícil, muito diferente do que ser um ditador. Se posicionar é ser uma referência. É a sua família já saber: meu pai não vai aceitar isso, meu pai não faria isso, meu líder não faria isso, meu amigo não faria isso, independente de te julgarem lá fora. Alguém vai te defender e falar assim: ele, o José, nunca faria isso. Isso não é caráter dele. As pessoas podem te defender sem antes falar com você. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. É algo que é libertador, mas isso precisa de tempo. Não vem pelo nosso falar. Eu sou assim. Não adianta. Eu faço isso. Eu sou honesto. Um amigo meu que disse uma frase há algum tempo, e essa frase mora comigo, e eu respeito e tento praticá-la sempre. Você não tem que falar que é honesto, você tem que mostrar que é honesto. Muitas vezes você tem ali nas suas mãos algo para dizer que você fez ou não fez, ou que a sua honestidade está acima de qualquer coisa, mas isso é a prova de que você foi honesto. Independente de te perguntarem, isso vai sendo um exercício na sua vida. Prove a sua honestidade, prove a sua hombridade, independente de falarem o que for. Dívida, meu amigo, infelizmente, por falta de organização ou planejamento, ou situações que às vezes até Deus permite, elas acontecem na sua vida. Isso não quer dizer falta de hombridade, não. Isso é falta de, muitas vezes, sabedoria para lidar com o dinheiro, ou a permissão de Deus para trabalhar e tratar a sua vida em determinada área. Mas não deixe isso te afastar de Deus, não deixe isso demonstrar que Deus não está com você, não. Utilize isso para entender aonde Deus está tratando na sua vida. E por mais dolorido que seja, passe por esse momento na presença do Senhor, porque lá no final, depois dessa jornada, desse deserto, Deus vai revelar por que isso aconteceu e os aprendizados que você precisava de ter. A hombridade é você não mudar o seu caráter, independente do problema que você esteja passando. Independente do seu problema. Tome sempre a melhor decisão em Deus, no caráter de Cristo, na visão de Cristo. Não expulse seus filhos de casa, não expulse as pessoas que estão perto de você pela falta de tomada de decisão. Busque sempre ter na palavra de Deus o horizonte para tomar decisões na sua vida. Tem um livro maravilhoso que Salomão sempre nos orientou, no excelso da sua sabedoria, o livro de Provérbios. Ele nos ensina a lidar com filhos, lidar com esposa, lidar com empresa, lidar em ambientes religiosos, e ainda mais o livro de Eclesiastes. São dois livros maravilhosos para você entender e perceber como tomar decisões, independente da geração que você esteja inserido. E se você quer um exemplo de pessoa, porque Salomão não foi, Salomão escreveu, mas ele não foi um exemplo de pessoa, porque foi um homem que permitiu que mulheres entrassem dentro do seu reino e atrapalhassem toda a sua vida e o seu relacionamento com Deus, trazendo outros deuses para serem adorados no seu ambiente. Mas existe um homem que foi um homem digno de ser adorado sobre a face da terra, sem pecado, Jesus. Sempre se coloca na posição dele. Quando for tomar uma decisão, se pergunte: Jesus faria isso?
o que Jesus faria? O que Jesus faria? E é nisso que nós vamos orar. Nós vamos colocar esse tema extremamente importante para as nossas vidas, hombridade e liderança na presença de Deus. Pedir para que Deus nos molde, nos faça como vasos a serem forjados para sermos líderes dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Líder não é para mandar, líder é para influenciar através das suas atitudes, não somente do que ele fala, porque falar até papagaio fala, mas e fazer é só você na presença de Deus. Amém? Então vamos orar, onde você puder, onde você estiver, se puder, feche seus olhos e eleve seu pensamento comigo a Deus para nós entregarmos esse momento nas mãos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo e todos. Pai, não temos noção da sua grandeza. Falamos da boca para fora quando dissemos que o Senhor é grande e que nós entendemos a sua soberania, mas é uma mentira, Pai. Nós não temos noção de saber o quão grande o Senhor é e quão misericordioso é o Senhor. O Senhor é criador de tudo. O Senhor criou tudo em todos. Esses momentos, ó Pai, que temos de aprendizado da sua palavra, de relacionamento com o Senhor, são grandes oportunidades para que nós possamos nos entregar um pouquinho mais a Ti. Criar no Senhor, criar em nós, ó Pai, o desejo de entregar ao Senhor as nossas vidas, a sermos direcionados e instruídos por Ti. Essa personalidade, ó Pai, que já foi inserida em nós quando nascemos, quando foi trabalhada e tratada em nós na criação dos nossos pais, e que muitas vezes até foi distorcida, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho do Senhor, a encontrar o caminho da sua decisão, encontrar o caminho da sua vontade. Pai, abrimos mão das nossas vidas de tomar as nossas decisões, os nossos caminhos, Pai. Não queremos. Queremos ser homens honrados, homens com hombridade, homens com caráter, homens afetuosos, homens, ó Pai, firmes, homens com decisão em Ti, no Seu Espírito, e que naturalmente seremos líderes, ó Pai, nos ambientes que fomos inseridos, porque teremos a Sua coragem, a coragem que o Senhor Jesus Cristo teve quando esteve aqui nessa terra para sofrer e padecer todos os pecados, todas as aflições e vencer os pecados. Nós Te pedimos, Pai, derrama sobre nós isso, derrama sobre nós esse sentimento, esse poder. Faça-nos, ó Pai, ser renovados e voarmos como águias, nos posicionando na Sua presença e sendo, ó Pai, líderes onde o Senhor nos colocar, sempre com o caráter de Jesus Cristo. Derrama sobre nós, ó Pai, a Sua graça, é o que nós Te pedimos. Para a honra, glória e graça do Seu santo nome, forja-nos, ó Pai. E a Sua palavra diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem ou o amigo afia o outro amigo. Envia-nos pessoas, ó Pai, que possamos ajudar e sermos ajudados por elas, para que possamos crescer em graça e em espírito. Para a honra, glória e graça do Seu santo nome, nós Te agradecemos e entregamos as nossas vidas às Suas mãos. Amém, Jesus. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar escutando esse áudio. Nós precisamos ser homens com o caráter de Cristo. Vamos colocar isso como prioridade nas nossas vidas para ajudar nas tomadas de decisão. Nós mudaremos nações, nós mudaremos rotas, nós restauraremos famílias e vidas se nós buscarmos sempre sermos homens, assumirmos o papel de homem e não terceirizarmos as nossas atitudes para outras pessoas, inclusive para pessoas que não têm a nossa responsabilidade. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e eu encontro você aqui no próximo episódio do nosso podcast Falando de Deus. Até lá, um grande abraço.